E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente à anatomia, essa playlist de vários vídeos que estamos fazendo completo de anatomia. Então galera, convido você a participar aqui da nossa comunidade no YouTube e para isso é só você se inscrever aí, ó, clicar nesse botãozinho vermelhinho aí que você vê embaixo do vídeo. Claro, clicando aí você está inscrito e participando da comunidade. E qual a vantagem? Sempre você recebe novos conteúdos. Lembrando, segunda a sexta, temos vídeos novos aqui sem falta. E claro, vamos ao que interessa, assim, blá blá blá. Hoje vamos falar sobre os músculos do tronco. E aí enquadra quem? Os músculos presentes na região, né, do nosso tórax e também região lombar e alguns músculos referentes à nossa respiração, os músculos respiratórios. Então, vamos lá, vamos começar. Então, galera, o primeiro que a gente tem que destacar, né, de forma aí, para a gente iniciar, seria esse músculo reto que estaria presente nessa região do nosso tronco. E ele tem ali três porções ou três músculos que estariam compondo esse músculo reto, que exatamente seria o músculo ilho-costal, o longuíssimo e também a presença do espinal. E galera, o primeiro músculo que a gente tem que destacar é o músculo eretor da espinha. Esse músculo eretor da espinha, ele possui três porções ali importantes, né? Ele estaria sendo composto por esses três músculos, que seria o ilho-costal, o longuíssimo e também o espinal. Esse ilho-costal, como a gente pode ver, que ele possui alguns ventres, né? Um ventre lá na região do pescoço, outro ventre na região lombar. Claramente ele vai estar, né, nesse conjunto do eretor da espinha. Existe ainda o longuíssimo, que a gente vê aqui nessa imagem, que vai ter também várias porções, né, vários ventres, como a gente observa também ali na região mais cervical, a região mais lombar, e também vai compor esse eretor, tranquilo? E ainda temos esse espinal aí, que estaria também compondo esse conjunto desses três, que estaria nessa porção do nosso tronco. E claro, qual a função desses que a gente está citando aqui? Esse eretor da espinha. Galera, ele tem a função de estender, né, a nossa postura, ou seja, ele ajuda a manter a nossa postura, estendendo a nossa coluna vertebral. Tranquilo? Então, lembre-se, esses três conjuntos de músculos com seus diferentes ventres estão ali para promover a nossa postura. Galera, outro músculo importantíssimo é o músculo quadrado lombar. Esse músculo, né, que é bem proeminente, como a gente vê nessa imagem, ele vai ter também sua origem, inserção e ação. Galera, esse músculo está bem pertinho ali do seu pneuzinho, né, o seu famoso godia. Está ali naquela região, aquele pneuzão de trator que nós temos. Nós não, você aí tem, né? Esse pneuzinho aí fica pertinho dele, ali ó, desse músculo aí. E qual a sua origem e sua inserção, né? Vamos deixar o pneu para lá, né? Que ninguém quer ter pneu. Bom, a origem dele é exatamente nessa crista ilíaca. E ele vai se estender pegando, né, os processos da nossa vértebra, né, os processos transversos da vértebra, e vai chegar a se insertar ali nessa porção inferior da nossa 12ª costela. E qual a ação desse músculo, né, que é bem proeminente e bem resistente? Bom, ele vai ter uma ação principalmente de flexão lateral da nossa coluna, beleza? Então, esse músculo vai ter a função de flexão lateral. Galera, ainda a gente tem que destacar os músculos intercostais. Esses músculos intercostais, eles não são só ali músculos presentes no tronco, mas também tem uma importância, galera, é fundamental na respiração. Eles são músculos respiratórios. A gente vai entender isso, né? A gente tem dois aí a se destacar. Seria esse intercostal externo e interno. São 11 ventres que estariam ali presentes. E claramente a gente destaca primeiro o intercostal externo.
Esse intercostal externo vai ter sua origem e inserção. É meio que um trava-língua, você vai entender quando a gente olha aqui. Mas a sua origem vai ser exatamente no borde ali inferior da nossa costela superior e vai se insertar no borde inferior, ou melhor, superior da costela inferior. Você viu que é um trava-língua, né? Borde superior de inferior? Pois é, mas é bom aí você fazer uma certa relação. Beleza? Então, ele tem a sua origem e inserção e claramente a ação desse músculo vai ser na respiração. Mas o que ele faz? Ele faz um distanciamento entre, né, já que ele está entre as costelas, ele faz um distanciamento entre elas no processo de inspiração. Então ele é um músculo que auxilia no processo inspiratório, nesse processo de respiração. Já quando a gente fala do intercostal interno, ele também estaria ali, né, entre essas costelas e tem sua origem e inserção. A sua origem, galera, seria na margem superior da costela inferior e a sua inserção seria nesse borde ou nessa margem inferior da costela superior. Beleza, galera? Então a gente tem essa origem e inserção e qual a sua ação? A ação dela é o contrário praticamente do externo, né? O intercostal externo, que a gente falou agorinha. E exatamente o que ele faz? Ele vai ajudar na expiração. O que ele vai fazer? Ele vai aproximar uma costela da outra. Então, enquanto o externo distancia uma costela da outra, esse interno acaba por aproximar. Claro, um atua na inspiração e o outro acaba ali na expiração. Ou seja, a gente tem que entender que o intercostal externo, como ele distancia uma costela da outra, ele acaba por ajudar, né, no aumento da nossa caixa torácica. Já o intercostal interno, ele acaba por diminuir esse tamanho da nossa caixa torácica. Por quê? Porque ele aproxima uma costela da outra e claramente você está fazendo a expiração. Já que a gente está falando de músculo de respiração, a gente não pode deixar de destacar o diafragma. O diafragma, o famoso diafragma, ele é um músculo meio com forma de cúpula, que é o mestre da nossa respiração. E claramente esse diafragma, ele tem sua origem e sua inserção também. A gente fala que a sua origem é no centro tendíneo, essa porção meio esbranquiçada ao centro dele. Teria essa origem aí. E a sua inserção, né, onde ele vai se destacar posteriormente, vai ser exatamente nas regiões costais em volta ali. E também até na altura ali do processo xifoide, né, que acaba se terminando naquele externo. E ele possui 3 hiatos, que seria como se fossem furinhos nele, que é exatamente para a passagem de 3 estruturas importantes, que seria o hiato esofágico, onde passa o esôfago do tórax para o abdômen. Temos ainda o hiato da veia cava e ainda o hiato para a nossa famosa artéria aorta. E claro, galera, esse diafragma ele também tem uma importância que ele acaba sendo um marco delimitante entre a região torácica, né? O que está acima desse diafragma é tórax e o que está abaixo dele será abdômen. Beleza, galera? Então, diafragma. E claro, a sua função a gente sabe que é respiratória. Agora, outro músculo importante dessa região seria o serrátil anterior. Esse músculo serrátil anterior, ele vem assim, nessa região meio lateral, como a gente vê aqui, que parece dedos ali, exatamente nessa região lateral do corpo. E, inclusive, alguns anatomistas chamam de a mão de Deus, ou la mano de Deus, que é exatamente porque parece que Deus, na hora de fazer o corpo, deixou ali sua marca, né, nessa região lateral. Então, alguns cientistas, né, alguns livros, alguns professores falam que é a mão de Deus. Não é o gol do Maradona, não, lá, mano de Deus, não. Que é aquele gol de mão que ele fez lá naquela vez na Copa. Lá não valeu não, viu, argentinos? Mas aqui também é chamado de la mano de Deus, ou a mão de Deus, devido a essa estrutura aí que ele tem lateral. Beleza? Agora chega a historinha, qual a origem e sua inserção? A origem, primeira a 7ª costela.
Tranquilo? Então ele vai ter essa origem e inserção. A inserção dele vai ser exatamente ali num borde meio medial da nossa escápula. Então, origem primeira a sétima costela. Inserção lá no borde meio medial dessa escápula. E como ele se inserta nessa escápula, ele tem uma ação de rotação da mesma, tranquilo? Então, falamos do serrátil anterior. Outro músculo importante seria o subclávio. Galera, o subclávio é interessante que ele é um músculo ali, de certa forma, pequenininho. Se assim a gente for comparar com os outros que a gente está falando, né? Eu já falou. E ele vai ter sua origem e inserção. A sua origem é exatamente ali num processo bem próximo àquela primeira costela, né? Ou a cartilagem costal da primeira costela. E ele vai passar, galera, até mesmo por uma estrutura anatômica importante da clavícula. Se a gente olha a clavícula ali, ela tem um sulco subclávio, que é onde vai insertar esse músculo subclávio. Então, ele tem a sua origem nessa cartilagem costal da primeira costela e vai se insertar exatamente no sulco subclávio, que é presente na nossa clavícula. Tranquilo? E a sua ação é de abaixamento do cíngulo, né, desse membro superior. Outro músculo importante é o peitoral menor. Esse peitoral menor, como a gente vê na tela, ele vai ter sua origem exatamente na terceira e quarta costela. Tranquilo? Ele vai se insertar exatamente no processo coracoides. Então, uma distância ali bem relativamente pequena, né, da sua origem e inserção. E a sua ação, galera, vai ser exatamente de deprimir a nossa escápula. Galera, e o peitoral maior? Nós temos um peitoral menor e um maior. O maior, galera, ele vai ter sua origem, como a gente vê, é uma origem ali realmente com várias porções, porque ele parece um leque, né? Ele está aberto ali na região do nosso peito. E claro, ele vai ter uma parte tanto da sua origem ali no externo, também uma parte da clavícula. Ele tem uma origem bem ampla, devido a ele ser aberto, parece um leque na região peitoral. E ele vai se insertar lá no nosso tubérculo maior do húmero. E a ação dele é auxiliar na flexão do nosso braço. Tranquilo? Então, peitoral menor e esse peitoral maior. Ainda nós temos o trapézio. Olha aí o trapézio. Galera, esse músculo trapézio, a gente vê que ele é bem amplo. Ele tem uma porção que vai ter sua origem desde ali daqueles processos, como a gente observa ali do occipital, pegando processos das nossas vértebras e vai acabar se insertando até mesmo na região do acrômio. E claramente esse músculo ele acaba tendo influência sobre a região da escápula, estabilizando essa escápula. Outro músculo a se destacar é o romboides. Só que o romboides nós temos um ventre maior, né, o romboides maior, e o romboides menor. O romboides maior ele tem sua origem mais ou menos ali de C7 a T1 e vai se insertar exatamente no borde medial da escápula. Já o seu ventre menor, o romboides menor, vai ter sua origem mais ou menos de T2 a T5 e também se inserta ali na região mais medial da nossa escápula. E a sua ação principal nesse músculo é estabilização também da escápula. Galera, ainda temos que destacar um músculo, o latíssimo do dorso. Olha aí, galera, o latíssimo do dorso é um músculo bem relevante. E ele vai ter sua origem mais ou menos ali, galera, pegando as 6 vértebras lombares, como a gente consegue ver aqui, e até mesmo parte da crista ilíaca, e ele vai ter essa ação principalmente de extensão do nosso braço. E claro, galera, a gente não pode deixar de esquecer, né, que ele pega essa região das 6 vértebras lombares como origem, também a crista ilíaca, mas a sua inserção é na região mais ou menos ali, daquela região do sulco intertubercular presente, né? Então a gente vai ter essa região da inserção próximo ali ou entre essa região do sulco intertubercular. E a ação a gente já falou, extensão do braço.
Então, galera, com isso finalizamos mais um vídeo referente à anatomia. Espero ter te ajudado e convido você a se inscrever no canal para sempre receber mais conteúdos. Desejo você boa sorte nos estudos e valeu!